Hoje, nesse Cafarrica, eu vim floral. Eu vim delicada hoje para conversar com vocês. E por que eu vim delicada? Porque eu vou falar de um assunto muito interessante, que eu gosto de explorar bastante. A nossa franga, a nossa mente consciente, a visão que a gente cria. Eu preciso entender uma coisa: toda visão que a tua mente consciente é capaz de criar, você pode realizar. Vou deixar um minuto de silêncio para você pensar no que eu acabei de dizer. Toda a visão que você tem, toda a visão que você cria. Veja, Deus não ia permitir que você criasse uma visão na sua mente que você não pudesse alcançar, que você não pudesse materializar. Isso não é fantástico? Estou eu aqui falando com vocês e pensando no Brad Pitt, no Seal, no cantor Seal. Aquele espetáculo, gente, espetáculo. Né? Eu só penso besteira. Mas o fato é que a gente está criando as coisas o tempo inteiro na nossa cabeça, na nossa mente. E tudo aquilo que a gente enxerga como físico, por exemplo, esta minha singela calculadora pequenininha que fica aqui em cima da minha mesa, calculou tudo aqui, gente. Singela, né? Essa calculadora, antes dela vir a ser produzida numa fábrica, com essas teclas imensas, primeiro ela foi criada na cabeça de alguém. Alguém imaginou essa calculadora nesse formato, com esse tamanho de teclas, desenhou a calculadora, montou todo o projeto dessa calculadora para ela poder ser produzida na fábrica dela. Então, tudo começa. Esse mouse, por exemplo, também. Antes dele ser produzido na fábrica da Logitech, ele foi imaginado, criado na mente de um ser humano. Um prédio, um carro, um corte de cabelo, uma roupa, uma joia, não importa. Antes de vir para a nossa realidade física, primeiro foi imaginado na cabeça de alguém. Aí o que a tua cabeça faz nessa hora? A tua cabeça fala assim: tá, Fernanda, mas como é que eu faço nesse ato, né? Entre o imaginar e aquilo se materializar? Como é que eu faço? Como? A cabeça já vai me perguntar: como? Aí eu falo para você o seguinte: o como não é problema seu. Não é problema seu. Você está querendo fazer o trabalho dos outros sem ganhar. Ah, vai me dizer que você faz isso no seu trabalho também. Você quer dar uma de linda, né? Você vai fazer o trabalho da colega. Você está ganhando para isso? É o seu trabalho? Então por que você está fazendo? Não, é o trabalho da colega. Nesse caso, que a gente está conversando aqui sobre a criação da nossa realidade, é a mesma coisa. O como não é problema seu. O como é problema do universo. Existe uma lei. Eu não gosto de chamar de lei, mas é um processo que funciona. Na hora que você imagina aquilo, e você coloca essa imaginação toda no seu corpo, como isso é bem provável de acontecer. Isso pode vir a acontecer. Nesse momento que você joga isso para o universo, essa tua ideia, essa tua imagem, essa tua cena na cabeça, uma série de acontecimentos começam a ser orquestrados. Eu vou dar um exemplo. Quando eu estava com a minha empresa de tecnologia, lá atrás, uns 15 anos atrás, eu imaginava alguns sistemas de informação que na época não existia, que eram sistemas que funcionavam na nuvem, funcionavam na web. Não existia. E eu sentava muitas vezes no domingo à tarde e eu montava o projeto todo. Planilhava tudo, colocava a quantidade de horas para ser desenvolvido em cada coisa, separava os profissionais, a hora de cada profissional para ver quanto que ia custar. E eu falava, caramba, esse módulo aqui para desenvolver vai custar X. Eu não tinha esse dinheiro. Era muita grana. Muita grana. Uns 15 anos atrás. Por aí. 15, 16 anos atrás. Era muito dinheiro para desenvolver aquilo. Era muito profissional, é profissional muito focado, muito especialista. E era muito caro. E aí, o que eu fazia? Eu deixava aquele projeto pronto, pensava em tudo aquilo que eu precisaria para poder desenvolver aquele projeto. E eu já deixava pronto uma apresentação do projeto, de como aquele sistema iria funcionar, quais as características que ele iria ter, as qualidades dele, os requisitos que ele contemplaria.
E aí eu montava uma apresentação lindíssima, que eu sempre gostei de fazer apresentação, lindíssima apresentação, e montava folders sobre aquilo. E aí, quando eu ia nas empresas para ver outras coisas, né? Conversa vai, conversa vem, o que eu comecei a notar? Que a partir do momento que eu montava um projeto, primeiro aqui na cabeça, lembra? Depois eu colocava no físico, eu ia para a planilha, planilhava tudo, montava o projeto, montava a apresentação. Sempre quando eu estava numa empresa, conversando com um grupo de diretores, discutindo algum outro tipo de projeto, aquilo que eu havia imaginado, aquele projeto que eu havia colocado nas planilhas, que eu havia desenhado, estranhamente, alguém levantava a questão. Nossa, sabe o que eu estava precisando mesmo? Eu estava precisando de um projeto assim, sabe? Eu precisava de um sistema que eu plasse. Aí eu falava, você está precisando? Dá uma olhada nisso aqui, vê se te interessa. E aí eu dava fazer um briefing ali com a pessoa, um resumo do que tinha no sistema em si, e a pessoa se interessava, falava, nossa, você não quer vir fazer uma apresentação? Eu reúno a diretoria toda, a presidência, e você vem e faz uma apresentação. E aí, claro, me preparava muito bem para a apresentação, ia, apresentava, fechava o contrato, sem nem ter desenvolvido o software. A pessoa comprava, na verdade, uma ideia. Ela bancava a ideia. E a partir dali, o sistema tomava corpo físico, né? As linhas de código, né? Tanto o front-end como toda a parte de desenvolvimento. E aí eu percebi isso, que isso deu certo na primeira vez, eu comecei a fazer isso com todos os módulos, até que eu criei um RP logístico, que depois eu patenteei, foi o primeiro RP na época no Brasil que funcionava 100% via web, nem existia, né? Então foi assim, eu desenvolvi diversos módulos super complexos e foi exatamente nesse mesmo mecanismo. Então, ora, se funciona nessa parte profissional, nesse exemplo que eu dei, funciona com qualquer coisa. Agora pega a ideia que você tem na sua cabeça. Vamos colocar em prática? Eu acho uma delícia fazer isso. Imaginar as coisas, criar, né? Ir em busca das situações, deixar o universo agir, enxergar o milagre que é o universo, Deus, agindo na nossa vida. É fantástico. E serve para tudo. Até para linguiça. Um beijo.